Aí, amém. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Culto de misiones. Deus já ha hablado muito com nós neste lugar. Já hemos sentido a presença de Deus. Pero Deus tem mais coisas para nós. Todavía há comida neste lugar. Amém. Eu quero invitar a los hermanos para que se pongan de pie los que pueden. Aleluia. Queria invitar a los hermanos para abrir vuestras Bíblias no livro do profeta Jonás, um dos profetas maiores, como já hemos aprendido, não porque eres o mais pequeno, porque é um dos livros proféticos mais curtos dentro dos profetas menores. E o livro de Jonás, capítulo 1, versículo... Já os digo, é que me saiu aqui da pantallita, me bosquejo, mas já lo tenho. Amém? Jonás, capítulo 1, versículo de 1 ao 7. E antes de começar a ler, eu quero dizer a vosotros o tema de esta prédica se chama Predestinados. Pode repetir comigo? 1, 2, 3. Vamos a ser bonito. A la de una, a la de dos y a la de tres, predestinados. Ok, muy bien. Quiero leer para vosotros lo que significa la palabra predestinados. Predestinados, aquí está como, es un participio del verbo predestinar, que se utiliza como adjetivo para describir a alguém ou algo que ha sido elegido ou destinado com antelação para uma determinada situação ou destino. Predestinado também significa, e este é o que me gusta mais, significa elegido, escorrido. Agora sim, vamos ao texto. Diz assim: Vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El 4 dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El 7. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid e echemos suerte, para que sepamos por causa de quem nos ha venido este mal. E echaram suerte, e a suerte cayó sobre Jonás. Os hermanos poderiam sentar-se. Amém? Amém. Esse passagem, hermano, muito bem conhecido, que é de Jonás. E eu quero falar um pouquinho quem é Jonás. Já comecei falando que é um dos pequenos profetas, não porque seja pequeno, mas já sabemos que é profeta. E disse aqui no início de seu livro que Jonás era filho de Amitai. E este profeta, ele recebeu da parte de Deus uma missão. A missão era ir a la gran cidade de Nínive. E também quero falar um pouquinho sobre Nínive. Que cidade era esta? Nínive era uma cidade, uma grande cidade,
dice la Biblia, y ella era la capital del imperio asirio. En esta época de Jonás, la Siria era un imperio poderoso, era el imperio dominante de la época. Y cuando Jonás recibe del Señor no la invitación, ¿no? El Señor dijo, ve a Nínive, porque cuando el Señor quiere nos hablar a su siervo, ¿no? A los predestinados, Ele no lo pide, por favor. Ele simplesmente te dice, ve, hágalo. Entonces, cuando el Señor dice, Jonás, ve a Nínive a predicar a los asirios. ¿Por qué? Porque aquella ciudad estaba corrompida. Aquella ciudad tenía maldades. Aquella ciudad, además de sus iniquidades, era muy violenta. Hay algunos historiadores que dicen que ella fue la más sanguinaria y cruel de todos los tiempos. Que como ella no hubo otra, ni siquiera Babilônia. E qual foi o medo do profeta Jonás? Jonás tinha medo porque ele ia hablar a uma cidade que não pertencia a Israel. Sabes que a Síria era um dos grandes inimigos de los israelitas. E então, eles eram considerados para Israel pueblo pagano, pueblo gentiles, ou seja, aquele que não hace parte de Israel, del pueblo escogido por Deus. E quero aqui dizer para vosotros el porquê, não? Me aprofundei um pouco nisto sobre esse temor de Jonás. E quisiera que a irmã, o hermano que está aí, pusiera poner outra vez para nós o versículo 3 para repassarmos. Diz assim o versículo 3: E Jonás se levantou para huir de la presença de Jeová a Tarsis e descendeu a Jope. Vamos parar aqui porque eu também pus aqui alguns tópicos e esse eu diria o temor de Jonás. A verdade, quando se estuda sobre a fuga de Jonás, o porquê que ele não quis ir a Nínive, há duas hipóteses. A primeira hipótese é que, na verdade, ele não queria ir porque ele tinha, como he dicho, muitíssimo medo a los ninivitas. Los asírios eram considerados super, mega crueles. E queria que as irmãs ponessem aí, Naum 3, 1, 7. Quisiera que você prestara bastante atenção em lo que estamos leyendo. Naum 3, 1, 7. Está falando sobre Nínive. O profeta Naum disse: Ai de ti, cidade sanguinária, toda llena de mentira e de rapina, sin apartarte del pillaje. Está dizendo aqui as iniquidades, porque Deus estava tão airado com os ninivitas, porque tinham mentira, tinham rapina, ou seja, roubo, tinham hurto. El 2 disse: chasquido de látigo e fragor de ruedas, caballos atropellador e carro que salta. Jinete enhiesto, ou seja, erguido, orgulhoso, e resplendor de espada e resplendor de lança. ¿Estás entendendo lo que el profeta está describiendo, lo que Naum está diciendo? E multitud de muertos, e multitud de cadáveres, cadáveres sem fim, e em seus cadáveres tropeçarão. El 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestras en hechizos, que seducía a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aqui contra ti, dice Jehová de los ejércitos, e descobriré tus faldas en tus rostros,
en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré de sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como esterquio. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde estará? ¿Dónde te buscará consoladores? El profeta Nahum descreveu mais ou menos também como Sofonias. Não vou ler para que não tome mais tempo. Porque o Senhor estava tão airado com os ninivitas. E dizem na história que os ninivitas, Ninivita está em Assíria, não olvideis, estou falando da mesma coisa, amém? Que os ninivitas, os assírios, principalmente Nínive, porque a sentença de Deus aqui não é contra toda a Síria, é para Nínive, cidade de Assíria. Não que toda a Síria não fuera pagana e hiciera aí atrocidades, pero sobre todo a cidade de Nínive estava completamente corrompida, que de tal forma sua maldade subiu como mal olor hasta las narinas de Dios. Dicen los historiadores que una de las maneras de torturas, yo voy a decir algunas para que sepáis más o menos lo por qué que el profeta no quería irse a predicar a este lugar. Algunas de sus torturas era quitar la piel a sus enemigos, isso vivos. Hacían decapitações, quitavam a cabeça. Dizem, pois, também que esta seria a tortura mais dulce. Esta seria a mais dulce. Entre outras coisas, eles também eram expertos em fazer aí como uma tortura psicológica, que não vou descrever agora por falta de tempo. Então, se esse é de los motivos por lo cual el profeta Jonás no quería ir a Nínive, ¿ella estaba correcto o no? ¿Usted iría? Seamos sinceros. Echaríamos un poco para atrás, ¿no? Señor, a Nínive no. Es como en nuestro tiempo, el Señor dijera, Lupe, voy a coger a Lupe, te envío para predicar ahí delante del palacio, ¿no? De, ¿cómo se llama? El dictador de Corea del Norte. No lo sé, sabéis vosotros. O que mandara, vosotros, cualquier uno de nosotros, ahí está ahí y a predicar en Corea del Norte. Uno de los países más crueles y severos con los cristianos. Esta es una de las hipótesis. Pero la otra hipótesis, que también poderia ser o motivo por el qual o profeta não quis ir a Nínive, é porque eu queria que a irmã pusesse aí o próximo texto que é passado, que está em Jonás 4:2. Vamos ler? Diz assim: E orou a Jeová e dijo: Ahora, oh Jeová, não é esto lo que eu decía. Pode agrandar outra vez, hermanos, como estava antes, que estou acompanhando desde a pantalla. E orou a Jeová e dijo: Ahora, oh Jeová, não é esto lo que eu decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabia que tu eres Deus, clemente e piadoso, tardo em enojarte e de grande misericórdia, e que te arrepientes del mal. Então, essa era a outra hipótese. Qual era o outro medo de Jonás? Porque ele conhecia que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele sabia que se ele se pusiera aí a hablar a los ninivitas, arrependíos, porque Deus está irado com vosotros, porque vendrá a sentença del Senhor. Arrependíos porque está cerca el reino de Deus, como hizo Juan el Bautista. E isso ia provocar a conversão de los ninivitas. E dizem que Jonás não queria, por el motivo que já he dicho, porque el pueblo era pueblo pagano.
no era de la tribu, no hacía parte de ninguna de las 12 tribus de Israel. Y de verdad, hermanos, ocurrió esto. Y yo quería antes hablar una cosa que me pasó más o menos parecido con Jonás, antes de entrar en el otro texto. No me acuerdo bien el año, pero cierta vez me estaba indo de camino, corri um trem em direção a Fuengirola. E aí em Fuengirola, na verdade, eu me fui aí para falar de trabalho, porque trabalhava com decorações, então me fui aí para encontrar uma clienta. E sentei-me aí no trem, e delante minha tinha uma chica, e esta chica estava aí llena de piercing, assim mais ou menos como alguns jovens, assim, e de maneira que de repente ela saca um cigarrilho, e eu aí mirando, não fumou aí, não para fumar fora. E eu aí mirando e juzgava e dizia, uau, que perdida está. Isso é minha mente, que perdida está, como lo é, como não sei o quê. E de repente, vino uma voz a mim e disse, e tu, o que estás fazendo? Levanta-te e predica para ella. E eu, claro, me assustei. Disse, não, Senhor, não me pida isto. Isso aqui não suele ser em Espanha, menos ainda no trem, como me vou a quedar? E esta voz começou a falar, e de repente, hermanos, eu comecei a mirar aquela chica, não mais com olhos de julgamento. Eu comecei a mirá-la como alguém que Deus la aprecia, como alguém que seria também o alvo, não, o blanco de la misericórdia e de la graça e de la salvação de Deus. E de repente, hermano, meu sentimento cambiou completamente. Confesso que eu comecei a sentir-me um pouco avergonzada por dizer que sou serva de Deus, pero não para ter misericórdia. E eu me quedei aí, o Espírito Santo falava comigo, habla com ella. E Deus dizia, Senhor, essa chica não vai entender, essa chica não se vai enterar. Aqui em Espanha não há muitas igrejas, Senhor, que vai parecer rara para ela. E mira o que o Senhor me pediu para fazer. Vale, quando o trem parar, tu la sigue. Pero tú no puedes dejar de hablar con esta chica. Y yo ahí me preparé, el corazón, pum, 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 pum. Y eso, sabéis, ¿no? Cuando el Señor habla y ya está. Entonces, esta chica bajó. Antes de la parada que yo tenía que bajar. Y cuando ella bajó, claro, me fui ahí detrás de ella. Y ella caminando y yo, por favor. E a chica mirou hacia atrás, assustada, claro, porque não me conhecia nem nada. Claro que veio que eu estava aí delante de ela antes. E eu disse, mira, eu quero dizer-te uma coisa. E ela parou e mirou, mirando-me. E eu lhe disse, mira, Jesus te ama. E ela hizo assim. Eu disse, sim, Jesus te ama. E Jesus tem algo contigo. Jesus tem algo em tu vida. E mientras eu dizia isso, em meu pensamento, eu dizia, Senhor, esta chica estará pensando que sou louca. Pero, hermana, eu disse, Deus tem salvação para tu vida. E quando eu disse, Deus tem salvação para tu vida, eu mesma iba falando com ela e meus pensamentos aí também falando comigo. E eu disse, Senhor, o que estou dizendo para esta chica? Como que esta chica tem salvação e a salvação chegará a ela? Esta chica tem pinta, Senhor, que não conhece nem o que é a palavra cristiano. Como tu chegarás hasta esta pessoa? E de repente, irmão, me falava com ela. Eu mirei ao cielo e o Senhor me deu a palavra e disse, eu não sei de que maneira, eu não sei como, pero o Senhor te vai encontrar. E de repente, aquela chica começou como que a querer chorar. Seus olhos se quedaram como aí lacrimejando. E eu aí entendi que Deus é quem hace a obra. Porque muitas vezes as pessoas e as missões que Deus põe delante de nós, a nós nos parece impossível. Às vezes predicar no trabalho, às vezes predicar na casa, às vezes predicar para algumas pessoas nos parece tão impossível.
Porque pensamos, não nos vai entender, Senhor. Como falarei de Deus para esta persona? Esta persona, Senhor, é tão aí do mundo, é tão circular, não entenderá nada de lo que estou dizendo a ela. Pero mira, a nossa preocupação não tem que ser esta. A nossa preocupação tem que ser fazer a obra do Senhor, em tempo e fora de tempo. Hermanos, não compete a nós avaliarmos a situação, valorarmos se vale ou se não vale a pena, se vai ouvir ou se não vai ouvir. Lo importante é que tu diga, se Deus te mandou falar, hable. Se Deus te mandou predicar, predique. Não veja a situação como impossível, porque disse ali o apóstolo Pablo, que é o que planta, outro é o que riega, pero quem dá o crescimento é Deus. Por isso prediquemos, 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 porque a obra não é nossa, a palavra não é nossa, o mover do Espírito Santo não é nosso. Quem vai convencer não é nós outros, quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. E volvendo a Jonás, e traindo Jonás um pouco para nossas vidas. E nós outros, por que huimos tanto da chamada? Olvidamos um pouco Jonás. Por que nós outros huimos tanto da chamada? Medo, como Jonás? Vergonha? Falta de tempo? Nos acomodamos em algum sítio e dizemos, Senhor, agora estou muito ocupada. Senhor, não me dá tempo. Por que não estamos contestando ao chamado? Por que estamos huindo de nosso chamado? Em Jeremias, capítulo 1, versículos de 5 a 7, diz assim: antes que te formasse, en el ventre te conocí, e antes que nascesses, te santifiquei e te di por profeta a las naciones. Sabe, tu e eu, nós outros somos um regalo de Deus a las naciones. Não entendiste. O Senhor não te deu a ti as nações, não te regalou a nações. Às vezes pedimos, Senhor, dá-me as nações. Não, as nações é de Deus. Não, ao revés, Deus te deu a las nações. Nós outros pertencemos a las nações. E se aplicarmos isto ao dom que Deus nos deu, podemos entender. ¿Sabe por quê? Porque o dom não é meu. O dom não é de uma pessoa. O dom Deus nos dá para que nós outros compartamos com a igreja, para que nós outros la compartamos com o mundo. O dom em si mesmo, para mim ou para ti, não faz nenhum sentido. Imagina ter uma pessoa aí cerrada em sua casa, por mais que tenha 10 dones, ¿vale algo? Não, mas vale uma, com solo dom, pero que ella esté por las naciones. El profeta dice, el Señor dice a Jeremías, yo te di, Jeremías, a las naciones. ¿Y sabe cuándo he hecho eso? Antes que tú nacieras. Él dice aquí en Jeremías que te santifiqué cuando estaba en el ventre de tu madre. Solo santificó, pero escogió antes que tú estuvieras en la barriga de tu madre. E sempre que digo isso, eu hablo o seguinte, hermano, porque aí vêm as excusas. Senhor, não sirvo para isso. Senhor, não puedo fazer isso. Senhor, já he hecho tanta coisa equivocada em minha vida e agora já não puedo mais. Engano. Ele disse que te ha chamado antes em la barriga de tu madre. Isso significa que aunque o diabo te presente uma lista de coisas, dizendo, tu has hecho esto, tu has hecho aquello, agora não sirve mais para falar do Senhor, agora tu não puedes mais seguir. Não, corre o contrato com o diabo e rasga, porque o contrato de Cristo ha sido muito antes, quando nós aún nem estava em la barriga de nossa madre. E seguindo, disse o profeta, e eu dije, Senhor Jeová, não sei hablar, mira a excusa, mira o indo, não sei hablar, porque sou niño. Pero me dijo Jeová, não digas, sou um niño, porque a todo lo que te enviaré,
te enviar irás y dirás todo lo que te mande. Predestinados son elegidos y elegidos no tienen elecciones. Yo quiero repetir eso. Predestinados son elegidos y elegidos no tienen elecciones. Em português diríamos, escolhidos não escolhem. Escolhidos não hacen eleições. E no versículo 4, quisiera que as irmãs pusieran aí. Dice que Jeová levantou grande vento en mar, porque o profeta estava intentando ir del llamado, intentando sair de los planes de Deus. Pero podemos huir de la presencia del Señor? Podemos nos esconder de Deus? Tonterias, não? Jamás poderemos sair de sua presença. Em Salmo 139, quisiera assim agora que os irmãos pusieran aí para os irmãos acompanhar. Salmo 139, del 7 a 12 diz: Adonde me irei de tu espírito? E adonde eu irei de tu presença? Se subiere a los cielos, allí estarás tu. E se en el Seol, Seol é o inferno, e se en el infierno hiciere mi estrado, he aquí, allí tu estás. Se tomare las alas del alba e habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano e me asirá de tu diestra. Se dijere, certamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. Dios que te encuentra en cualquier lugar. Para de esconder-se, para de huir. Sabe, às vezes decimos, não vou mais à igreja. E aí no trabalho o Senhor te põe cristiano ao lado. Já has visto? Não, me vou aí a estar com os impíos. Aí entre os impíos, pois há um que servia ao Senhor e empieza a predicar para ti. Salimos de nosso país e venimos a outro, e aí empieza o Senhor a falar. Hermanos, não há como ir da presença do Senhor. O Salmo 39 está dizendo que a luz e as tinieblas, ou seja, a oscuridade, são as mesmas coisas para Deus. Em la habitação apagamos as luzes e não vemos nada, pero o Senhor te vê. Não há como se esconder do chamado. Não há, hermanos, como se esconder da presença del Senhor. E o versículo 7. Eu quero falar um pouco sobre a responsabilidade de los escorridos. Aí, no mesmo capítulo 1 de Jonás, no versículo 7, diz: por causa de quem ha venido este mal. Los hombres del barco, del navio, não del barco, percebeu que havia algo equivocado, errado. Aí, porque o vento soplava, o mar não parava, iam todos perecer, e eles perceberam que alguma coisa não ia bem. E assim acontece com nós outros. Nossas famílias esperam por nós outros. Nossos amigos esperam por nós outros. As nações esperam por nós outros. Vê que as coisas não estão indo bem? Vê que está tudo de ponta cabeça? E há um culpado. Eles perguntaram, por causa de quem ha venido este mal? Por causa de quem? Já has pensado se esta culpa recai sobre nós? E quando penso nisso, eu quero contar uma história que eu ia há muito tempo e é guardada em meu coração, não é bíblico, pero he ouindo as predicações, não me acordo quem la contou, pero que dizia que uma mulher era de Argentina, isso me acordo bem, ela era de Argentina, e ela era como uma evangelista, ela predicava a palavra do Senhor, e esta mulher predicava. Pero esta mulher teve um filho, e ela deixou tudo e foi cuidar de seu filho, e ha deixado a obra do Senhor. E logo, seu filho teve um filho, lo que seria seu nieto, e aí também ela não pode ir
a predicar, porque dijo que iba a cuidar a su nieto. Pasó el tiempo, pasaron los años. Esta mujer ha envejecido. E um dia, ela estava cruzando na calle e do outro lado, um profeta la gritou, mulher! E ela lo mirou. E ele disse, eu tenho um mensagem de Deus para ti. Deus manda decirte que por tu culpa, não sei, vou dizer uma coisa aqui que não sei a quantidade, não me acordo da quantidade, mas era muito, eu me escutei, vou pôr 100,000, mas é que era muito, não me acordo se era 100,000. E dijo, como 100,000 argentinos a ir al infierno, e a culpa é tua. Deus vai requerer todas estas vidas de ti. E al dia seguinte, esta mulher morreu. Por la profecia não, porque era su tempo. E isso é uma palavra para pensar e preocupar. Há coisas que nós temos que fazer e é de nossa responsabilidade. Aqui os marinheiros perguntaram, de quem é a culpa? Porque ele escolhido, ele predestinado, ele recebe com antelação do Senhor órdenes, missões e que depende de Ele. As missões que Deus te entregou a ti, te vai requerer de ti. As vidas que Deus ha entregado a mim, vai requerer de mim. É por isso que quando o Senhor hablar, temos que fazer e não questionar. Porque se Ele está dando uma palavra, Ele vela por sua palavra. Mas, irmã Rosana, e se a outra pessoa não se convertir? Não se converter? Não, Lupe? Convertir? Não é mais problema tuya. Tus manos estão limpias. Lo importante é que tú has hablado lo que Dios te dije para que hablara. Eu tenho um pequeno canal, não um canal de YouTube. Eu lo criei al princípio para exponer aí meu testemunho de casamento. E eu lo deixei aí. Lo puse, paguei o voto porque era um voto. E foi passando o tempo. E o Senhor me foi apretando e dizia, não, eu quero que vá ao canal, que haga mais, que publique mais mensagens. E eu aí indo. Senhor, não quero, não, Senhor, não puedo, não sei falar, não, Senhor, não sei falar assim com uma câmera, que eu mesma ia mirando-me. E um dia, eu disse, Senhor, eu tenho aí 753, nunca me ouvido a quantidade que tinha. Eu tinha 753 seguidores. Eu disse, uma noite aí pensando, e o Senhor me falando, e eu disse, excusando-me, Senhor, só são 750 seguidores, tampouco é tanto. E ouvi uma voz que me disse, e se eu te pido conta de los 753 pessoas que estão aí? E eu lhe disse, aí já é muita coisa. Pedi conta de uma, de duas, de três. Seja qual seja o número, hermanos, é muita coisa. Temos que fazer o que o Senhor quer que hagamos. Eu quisiera pedir a los hermanos para ponerse de pé. Que os hermanos aí pusieran Jonás, versículo 1, 17. Jonás 1, 17. Aleluias. Pero Jeová tinha preparado um grande pez que tragasse a Jonás, e estuvo Jonás en el vientre del pez 3 dias e 3 noites. E quando eu leía isso, hermanos, assim como he contado a história de la hermana argentina, que poderia ser brasileña, paquistaní, da igual, não estou falando por el país. Porque muitos de nós vamos prestar contas. E eu disse, Senhor, que palavra dura. Pero disse aqui a palavra, que o Senhor preparou um pez para Jonás.
Sabéis que Jonás ele foi tirado ao mar, porque ele pediu, mira, todo isso que passa é minha culpa. Tira-me ao mar e a coisa se vai calmar. E assim fizeram, com temor, pero fizeram os marinheiros. E de verdade, quando tiraram a Jonás dentro do mar, se aquietou todo. Pero diz a palavra que o Senhor preparou um pez. Às vezes ouvimos essa predicação e a gente diz, não, que está equivocado, não, cada um como o Senhor lhe inspire. Pero disse, ai, que horror, na boca del pez, imagínate Jonás aí dentro com as algas, e de verdade ele habla, não, Jonás, aí é um cântico de Jonás, luego que ele disse, não, que as algas se enredaram em su cuello, lo que era está aí, en el mar, e em la barriga de um pez, que não é uma ballena, aí não disse ballena, hein? Dizemos la ballena, não para os niños, pero diz um grande pez. Suponemos que é a ballena, pero não sabemos se havia outro pez maior que a ballena naquela ocasião. E aí, disse, ai, pero Jonás tuvo que estar aí, que castigo, em la barriga desse pez. Não era nada agradável. Não tinha bom olor aí, em la barriga del pez. Hasta que o Senhor dera ordem a la ballena para que lo pusiera de volta em terra. E eu quero dizer que não veio inconveniente nisso. Eu vejo misericórdia de Deus. O Senhor preparou uma segunda oportunidade. E quando eu pensava nisso, era como se o Senhor me dissesse, Rosana, habla, que estou concedendo hoje uma segunda oportunidade. Não sei para quem é. Quizás seja tu última oportunidade esse culto. Quizás seja tu última oportunidade de rehacer outra vez tu aliança com o Senhor. Ele é o Deus da segunda oportunidade. E Ele está te dando hoje. Este culto hoje é a barriga del pez. É o lugar que o Senhor te está correndo e dizendo, vuelve que te vou devolver a la tierra, pero haga lo que te he dicho que tienes que hacer. E te estou dando uma segunda oportunidade. Te estou proveyendo um pez. Este culto hoje, palavra do Senhor, não é palavra minha. Eu não vendria aqui, não teria o coragem de subir aqui e dizer algo que eu não posso, hermana, sei que aconteça. Pero diz a palavra do Senhor que Ele vela por sua palavra. Ele nos respalda em sua palavra. Este culto hoje é quizás tu última oportunidade. É a barriga del pez que o Senhor te está concedendo hoje para que retome a missão que Ele te ha entregado. Todavía largo é tu caminho, pero se pone en el propósito. E eu quero invitar a los hermanos que se sentiram tocados por esta palavra. Se você sentiu que Deus falou contigo, eu quero fazer duas invitações. A primeira para você, que está lejos do caminho do Senhor, que se ha apartado do Senhor. Este culto, este momento é o pez que o Senhor preparou para ti. A palavra não é minha. Não vendrás a mim porque eu estou aqui. Eu não sou nada, eu necessito tanto de Ele como tu. Pero te quero evitar como reacendo tua aliança com Deus. Que você dê um passo aqui adelante para rehacer tua aliança com Deus. Que essa seja a tua última oportunidade. Eu quero invitar-te. Eu quero fazer duas invitações. A você que está lejos da presença do Senhor. E a você que ha dejado a missão. Este é o segundo chamado. Você que ha dejado a missão. Não é vergonzoso, hermanos. Somos todos Jonás. E a palavra do Senhor disse que um coração humilde e quebrado, Ele não rechaça. Se o Espírito Santo tocou tua vida, e tu eres um missioneiro, não estou dizendo que tu vai a Paquistão, ou vai a isso é contigo Deus, seja lá o que seja, pero tu tens uma missão em algum lugar, e tu has abortado essa missão. Esta é tua oportunidade. Eu vou chamá-lo solo mais uma vez, hermanas. Solo mais uma vez.
porque yo sé, porque el Señor me puso la palabra. Amén. Amén. Yo quisiera que los hermanos pusieran una canción. Cerremos nuestros ojos. Ustedes que están ahí también, podéis hablar con Dios en este lugar. El profeta Jeremías dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardente, metido en mis huesos. Me esforcé por contenerlo, pero no pude. El profeta Jeremías, como nosotros, muchas veces, ahí nosotros contestamos, decimos, no voy, no puedo, no quiero. Pero al mismo tiempo, hermanos, sentimos este llamado arder en el pecho. Ele disse, não pude contener-me. Intentamos salir. Como Jonás, huimos de la presencia del Señor. Pero el llamado llama. Pero el Señor tiene compromiso contigo, que es un escogido. Cierra tus ojos. Ora al Señor en este lugar, Señor. Ora al Señor. Senhor, aleluias. Quisiera pedir al pastor Adriano para que estuviera orando por las hermanas que están aquí delante. Y usted cierra tus ojos en esta noche, en esta mañana, y ore al Señor. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad. Señor, tu palabra queima en nuestro corazón, Señor. Dios, aleluya, recibe nuestras vidas en esta mañana, Señor. Las misiones que hemos recibido y que no hemos hecho. El Señor nos abre hoy una nueva oportunidad. El Señor nos da hoy una segunda oportunidad para retomar el camino, para retomar la misión. Señor, que tú puedas agregar los dones que cada una de estas hermanas que han venido aquí delante necesita. Que ellos, Señor, que nosotros no vengamos a cerrar nuestra boca. Às vezes nos dá vergüenza. Às vezes pensamos que não nos vai entender. Às vezes nos vão pensar que somos pessoas raras. Pero dá igual. Lo importante é fazer a vontade do Senhor. Lo mais importante é cumprir a missão. Porque uno é o que planta, outro é o que riega. Pero é o Senhor quem vai dar o crescimento. Há pessoas que você ha predicado e que você não supo mais destas pessoas. Pero no cielo vas a encontrar estas pessoas aí. Pessoas que vão encontrar-te contigo e dizer, mira, ¿te acuerdas que me ha hablado de Deus aquele dia? ¿Te acuerdas que me has predicado? Pois estou aqui. Quizá foi apenas uma pessoa que tu predicaste, e esta pessoa saiu, tu não tens mais contato com esta pessoa, e esta pessoa produziu 100, 200, 300 vidas no Senhor, e tu não lo sabes, e isto o Senhor tem em conta, porque o Senhor tem um galardão, porque o Senhor tem uma corona preparada para aqueles que cumprem sua missão. Sim, o Senhor é o fogo que nos queima. É Ele e a obra é sua. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podeis aplaudir o nome do Senhor. Amém?